Mestre, por que as crianças têm mais facilidade para aprender xadrez quando comparado com os enxadristas mais velhos? Veja, essa é uma pergunta importante, tá? Tanto para enxadristas maduros que querem progredir no jogo, como para professores de xadrez que querem que esses enxadristas melhorem. Então vamos lá. Todo professor de xadrez já passou pela seguinte experiência: você vai dar aula para um grupo, e é um grupo heterogêneo. Você tem crianças, jovens, e você tem enxadristas mais maduros. Tá? Você apresenta a informação, sugere uma bibliografia e dá uma série de conselhos. Mas há uma diferença no aproveitamento disso com relação à plateia. O, os enxadristas jovens, eles vão absorver informação, eles vão ler a bibliografia e eles vão seguir os conselhos. E para aqueles que continuam praticando, depois de 3, 5 anos, se tornam fortes jogadores. Coisa diferente acontece com os enxadristas maduros. Eles não vão absorver informação, eles não vão ler a bibliografia e eles não vão seguir os conselhos. Tá? Talvez um ou outro faça isso, tá? Mas depois de 6 meses, um ano, ele desiste desse projeto de melhorar no xadrez. Isso ocorre sempre. Tá? Por quê? Veja, as crianças, elas, quando são muito jovens, elas aprendem uma série de verdades dos pais. Tá? Essas verdades, elas são dadas pelos pais porque amam as crianças. Então, os pais só falam a verdade para a criança. Quando a criança entra no circuito de ensino de massa, ela faz o primário, faz o secundário. Os professores são treinados para só falar a verdade, como se fosse uma torneira aberta onde há sempre água limpa. E as crianças, sem crítica nenhuma, podem aprender o que estão ouvindo. Quando elas fazem 20 anos, elas entram no circuito universitário e lá ocorre a mesma coisa. Os professores vão abrir a torneira e os jovens não vão fazer crítica, eles confiam na informação do professor. E, então, um aluno de medicina, em 5 anos, com esse processo, ele consegue absorver 10 séculos de medicina. É um sistema muito eficiente, funciona para todas as áreas, medicina, engenharia, história. Então, quando um enxadrista jovem ouve a sua palestra, ele ainda está nesse sistema. Então, ele vai beber tudo que foi dito como se fosse verdade pura e cristalina. Né? Ele não faz crítica. Uma coisa diferente ocorre com os enxadristas maduros. Eles já deixaram o circuito universitário. E quando você faz isso, você entra num mundo em que, quando você pede a verdade a alguém, que você recebe a terra molhada. Você tem que espremer a terra para tirar umas míseras gotas sujas de ar. A verdade está sempre misturada com o falso. Então, o indivíduo maduro, para se defender da informação falsa, ele usa alguns critérios. Um desses critérios é perguntar sobre a autoridade de quem está dando a informação. Outro critério é verificar se essa informação não pode estar sendo distorcida por algum interesse particular do palestrante. Tá? Pode haver um interesse político, econômico, religioso, tá? E que vai alterar um pouco a verdade. Essas duas formas de criticar, elas são muito importantes, principalmente na rede social. Você precisa se defender da informação falsa. Mas isso não vai acontecer com o xadrez. Por quê? Em primeiro lugar, os enxadristas maduros foram ali porque confiam na sua autoridade. Isso não é um problema. Ainda mais o xadrez, ele não tem nenhuma importância política, econômica ou religiosa. Então, não há razão para o professor alterar a verdade. Então, essas duas coisas não são o tipo de crítica que estão prejudicando o aprendizado no xadrez.
Mas há outras duas. Uma delas, tá, é o interesse que aquele aluno mais velho tem realmente pelo xadrez. Pode ser que ele esteja ali só para obter uma informação sobre a história do xadrez, seja um interesse muito superficial. Tá? Mas não é o que costuma ocorrer. Se ele foi até ali, é porque ele está realmente querendo melhorar no jogo. O que nos deixa com a última possibilidade. Como são pessoas mais velhas, elas estão com o copo cheio. E não tem como você colocar líquido num copo que já está cheio. Mas ele está cheio do quê? Alguns professores de xadrez acreditam que ele está cheio de informações falsas sobre xadrez. Então, quando você dá aula, eles não aproveitam porque as informações entram em conflito. Mas isso não é verdade. A verdade costuma expulsar o falso. Eles vão ter alguma informação sobre xadrez. Tá? E mesmo que essa informação seja falsa, quando eles ouvem a verdade, eles se livram da informação falsa, jogam essa informação falsa para a lixeira. Tá? Então, não pode ser isso. Uma outra possibilidade seria a personalidade de adulto. Porque, veja, uma criança, ela confia nos pais, e ela está sempre em dúvida, tá? E ela está construindo a personalidade dela. Quando ela chega na adolescência, ela percebe uma coisa, que os adultos, na verdade, eles fingem saber. Tá? E isso deixa o adolescente revoltado com tudo. Tá? Porque ele quer a verdade, mas ele percebe que os pais, inclusive, estão fingindo saber as coisas. Tá? E como é que esse adolescente se transforma em adulto? Na hora que ele percebe que o único modo dele impor sua vontade dentro da sociedade é também fingir que sabe. Na verdade, o que define o adulto, né, é a capacidade de seguir seu próprio nariz. É você chegar numa situação em que você tem três caminhos diferentes para escolher. E você não sabe muito sobre nenhum dos dois. Então, o que você faz? Tá? Você finge que sabe qual é o caminho e segue o seu nariz. O adulto ele está sempre nessa circunstância, tá? Que via escolherei entre essas que escancaradas frente a mim se multiplicam. Você não pode ficar na dúvida. Você tem que escolher teu caminho e seguir. Tá? Então, o copo poderia estar cheio dessa situação, onde você finge que sabe, tá? E você se coloca fora do campo da dúvida, enquanto as crianças estão no campo da dúvida. Então, estão em condições de aprender. Mas isso também não funciona muito bem. Essa não é uma razão para não estarem aprendendo, porque é só na passagem da adolescência para a vida adulta é que a gente finge saber. Depois de algum tempo, lidando com o desconhecido, o adulto percebe que o que ele tem que fazer é seguir seu próprio nariz. Ele não precisa fingir que sabe. Ele pode aceitar a ignorância. Tá? Que é o que acontece com quase todas as pessoas adultas. Elas têm muitos interesses. Elas gostam de história da arte, história geral, filosofia, e inclusive xadrez. Eles vieram assistir a aula. Por quê? Porque eles querem entrar nesse campo, eles aceitaram que não conhecem. Tá? Eles estão apenas seguindo o seu próprio nariz. Eu quero conhecer mais sobre xadrez. Então também não pode ser isso. Mas essa observação de que os adultos têm muitos interesses leva a gente àquela outra questão. O quanto interesse você tem pelo xadrez? Porque o amor, você verifica o amor de uma pessoa pelo tempo que ela gasta com essa coisa que ama. E os adultos amam muitas coisas. Eles amam os filhos, os netos, o xadrez, a história da arte, jantar fora, fazer uma viagem. Adultos têm muitos amores. Agora,
Se eu fosse um excelente professor de xadrez e um péssimo ser humano, eu daria o seguinte conselho: sacrifiquem tudo. Sacrifiquem a família, sacrifiquem o emprego, sacrifiquem todos os seus amores e tenham um amor exclusivo pelo xadrez. Nesse caso, com amor exclusivo pelo xadrez, você estaria no caminho certo para chegar até grande mestre, porque era só isso que você ia fazer. Mas, enquanto um ser humano razoável e um professor mais ou menos, o que eu posso dizer é o seguinte: essa não é uma boa ideia. O melhor é você seguir o conselho que é dado para todas as pessoas maduras, devagar e sempre. Eu vou dar um exemplo disso. Há 6 meses, um ano atrás, eu pisei em falso na escada e torci as costas. Tá? E era uma dor muito desagradável, eu não conseguia fazer quase nada. Então, eu me entupi de analgésico e fui até o ortopedista. Disse que as vértebras estavam ótimas, mas que eu estava sofrendo uma coisa que é muito comum, tá? Na minha idade, que é preguiça. Eu perguntei, é contagioso? Ele disse, não, não é contagioso, não. Mas você vai ter que fazer exercício, porque esses músculos debaixo das costelas, eles se enfraquecem. Se você não se exercitar, você vai continuar tendo esse problema. E mandou para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta disse, olha, você vai fazer essa série de exercícios. Você gasta 10 minutos por dia e você vai fazer todo dia. O problema é que eu fui para casa feliz, que já tinha um remédio, mas depois de 3 semanas percebi que eu nunca tinha feito esse exercício. Eu não conseguia encontrar, entre todos os amores que eu tenho na vida, um espaço para o amor pelas minhas costas. Mas então eu tomei uma decisão. Eu faço agora exercício uma vez por semana. Não o ótimo que o fisioterapeuta mandou, mas só o bom. Isso é suficiente. Eu estou melhorando, devagar, não como o fisioterapeuta queria, mas estou melhorando. Tá? Isso é que significa devagar e sempre. E funciona muito bem para os enxadristas adultos. Quando eu digo para os alunos mais jovens fazerem 10 exercícios de tática, no livro que eu recomendei, eu digo para os adultos, olha, faça um exercício de tática. Não faz 10, não, faz só um. Tá? Por dia, um exercício. Se ficar muito apertado, tiver outro interesse, faz um exercício a cada 3 dias. Tá? E com relação a jogar, seria ideal que você jogasse todo dia. Mas se você jogar uma partida todo dia ou a cada 3 dias, está bom. Como é que você vai fazer com o Pacman, Estratégia Moderna de Xadrez, que é um livro que eu recomendo? Tá? Estuda um capítulo por mês. E com relação a ver partidas de grandes mestres, o livro do Fischer, do Botvinnik, tá? Vê uma partida por semana. E com relação ao final, por exemplo, o livro de Czerniak, vê uma página por semana, tá bom. Ou seja, devagar e sempre. O que é realmente importante é a regularidade, não é a quantidade. Você precisa reservar espaço para todos os seus amores. Você precisa reservar tempo para todos os seus amores. Tá? E você vai se dedicar ao xadrez na medida do quanto você ama ele. Mas acredita, se você montar um sistema regular de estudo, estudando os livros corretos, você vai melhorar. Vai melhorar como eu estou melhorando as costas. Não melhorei em uma semana, levei um mês para melhorar, mas melhorou. Tá? Esse é o processo. Tá? Devagar e sempre.